Transformações no mundo do trabalho. Aula para o segundo ano de Sociologia. Habilidade. Vamos procurar compreender como Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber pensaram o trabalho na vida social do homem, do ser humano. Nossa primeira aula, vamos trabalhar apenas com Karl Marx, o trabalho na sociedade moderna capitalista. Como já vimos, a crescente divisão do trabalho é uma das características das sociedades modernas. Os autores clássicos Émile Durkheim, Max Weber, Karl Marx, já conhecidos nossos, têm visões diferentes sobre essa questão, e o pensamento de ambos marca perspectivas de análise diversas ainda hoje. Assim é importante conhecer essas três visões para entender melhor a questão do trabalho na vida social moderna, a nossa vida. Karl Marx é a divisão social do trabalho. Para Marx, a divisão social do trabalho é realizada no processo de desenvolvimento das sociedades. Ele quer dizer que, conforme buscamos atender às nossas necessidades, estabelecemos relações de trabalho e maneiras de dividir as atividades. Por exemplo, nas sociedades tribais, a divisão era feita com base nos critérios do sexo e da idade. Quando a agricultura e o pastoreio começaram a ser praticadas, as funções se dividiram entre quem plantava, quem cuidava dos animais e quem caçava ou pescava. Para Marx, com a formação das cidades, houve uma divisão entre o trabalho rural, ou seja, a agricultura, e o trabalho urbano, comércio e indústria. O desenvolvimento da produção e seus excedentes deram lugar a uma divisão entre quem administrava, isto é, o diretor ou gerente, e quem executava, isto é, o operário. Para Marx, aí está a semente da divisão em classes, que existe em todas as sociedades modernas. Para Marx, portanto, a divisão social do trabalho numa sociedade gera a divisão em classes. Com o surgimento das fábricas, apareceu também o proprietário das máquinas e, consequentemente, quem pagava o salário do operador das máquinas. A mecanização revolucionou o mundo e o modo de produzir mercadorias, mas também colocou o trabalhador debaixo de suas ordens. Ele começou a servir a máquina, pois o trabalho passou a ser feito somente por ela. O trabalhador é um simples mediador no mundo das máquinas. E não era preciso ter feito muitos conhecimentos. Bastava saber operá-la. O trabalhador passou a ser um operador de máquinas. Sendo um operador de máquinas eficiente, o trabalhador seria bom e produtivo. Subordinado à máquina e ao proprietário dela, o trabalhador só tem, segundo Marx, sua força de trabalho para vender. Mas, se não vendê-la, o empresário também não terá quem opere as máquinas. É o que Marx chama de relação entre dois iguais, ou seja, uma relação entre proprietários de mercadorias mediante a compra e a venda da força de trabalho. Vejamos como isso ocorre. Ao assinar o contrato, o trabalhador aceita trabalhar, por exemplo, 8 horas diárias ou 40 horas semanais, por determinado salário. O capitalista passa, ou seja, o empresário passa, a partir daí, a ter direito de utilizar essa força de trabalho no interior da sua fábrica. O que ocorre na realidade é que o trabalhador, em 4 ou 5 horas de trabalho diárias, por exemplo, já produz o referente ao valor de seu salário total. As horas restantes são apropriadas pelo capitalista, pelo dono da empresa, pelo empresário,
E o que isso significa? Significa que diariamente o empregado trabalha 3 a 4 horas para o dono da empresa sem receber pelo que produz. O que se produz nessas horas a mais é o que Marx chama, como já vimos, de mais-valia. As horas trabalhadas e não pagas, acumuladas e reaplicadas no processo produtivo, vão fazer com que o capitalista, ou seja, o empresário, enriqueça rapidamente e cada vez mais à custa do trabalhador. E assim todos os dias isso acontece, nos mais variados pontos do mundo. Uma parcela significativa do valor trabalho reproduzido pelos trabalhadores é apropriada pelos capitalistas, pelos empresários, pelos magnatas. Esse processo chama-se acumulação de capital. No processo de extração de mais-valia, os capitalistas utilizam duas estratégias. Aumentam o número de horas trabalhadas, contratando mais trabalhadores ou ampliando as horas de trabalho, gerando a mais-valia, mais lucro, mais-valia absoluta. Introduzem diversas tecnologias e enriquecimentos visando aumentar a produção com o mesmo número de trabalhadores, ou até menos, elevando a produtividade do trabalho, mas mantendo o mesmo salário, muitas vezes salários miseráveis, gerando assim a mais-valia relativa. O conflito entre os capitalistas, os empresários e os operários aparecem a partir do momento em que esses percebem que trabalham muito e estão cada dia mais miseráveis, pobres. Assim, vários tipos de enfrentamento ocorreram ao longo do desenvolvimento do capitalismo, desde o movimento dos destruidores de máquinas no início do século XIX, com o ludismo, até as greves registradas durante todo o século XX. Vamos voltar a falar sobre esse assunto. Até aqui vimos um pouco como Marx interpreta a questão do trabalho, entre a relação proprietário, ou seja, o capitalista, e os donos das forças do trabalho, que é o trabalhador, que tem para vender apenas seu trabalho braçal. Como os empresários enriqueciam e enriquecem, e como cada vez mais os trabalhadores ficam pobres, miseráveis. Isso que nós tratamos agora nessa aula, nesse pequeno vídeo, sobre, a partir do pensamento de Marx, a divisão social do trabalho.